O segundo aspecto importante, teológico e espiritual da Reforma Protestante é a autoridade das Escrituras. O catolicismo tinha e ainda tem um conceito muito elevado de tradição. Diz que a Constituição dogmática sobre a revelação divina, a chamada Dei Verbum, aprovada e decretada em 18 de novembro de 1965 pelo Papa Paulo VI, diz o seguinte: "Omunus de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita, não está na liberdade do indivíduo para isso, mas é contida e ocorre na tradição." Diz o documento que foi confiado só ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo, a autoridade para a interpretação. E diz ainda: esse magistério não está acima da palavra de Deus, mas está ao seu serviço, não ensinando somente o que foi transmitido, enquanto, por mandato divino e com assistência do Espírito Santo, a ouve piamente, guarda santamente e expõe fielmente, aurindo deste único depósito da fé, todas as coisas que propõe a fé como divinamente revelada. O Novo Catecismo Católico, em sua primeira parte, no capítulo 2, artigo 2º, item 2, diz que em relação à tradição e à Sagrada Escritura, elas estão estritamente unidas e comunicantes. E daí a ideia de que a palavra de Deus não é a palavra final em matéria teológica e espiritual, mas sim a palavra da Santa Sé, do colegiado de bispos para questões de doutrina e fé. Essa é a teologia católica das Sagradas Escrituras. O reformador Ulrich Zwinglio, também conhecido como o pai da teologia reformada, foi um dos primeiros a questionar a autoridade da tradição em detrimento da autoridade da Bíblia e também a prática de colocar a tradição acima da Bíblia. Ele diz assim: "Quando mais jovem, dediquei-me demais ao ensino humano, como outros da minha época. E quando há 7 ou 8 anos passei a devotar-me inteiramente às Escrituras, era sempre impedido de fazê-lo, pela filosofia ou pela teologia católica. Finalmente, porém, quando cheguei ao ponto que, guiado pela palavra e pelo Espírito de Deus, vi a necessidade de colocar de lado todas as coisas e aprender a doutrina diretamente de sua própria palavra. Então, diz o Zwinglio, comecei a pedir a luz de Deus, e as Escrituras tornaram-se muito mais claras e vivas para mim." Por causa dessa experiência, a autoridade da Escritura passou a ser para Zwinglio uma autoridade da própria Escritura. Ou seja, o Espírito Santo ilumina o texto da Bíblia de maneira tal que sabemos e confessamos ser ela a palavra de Deus. Por essa razão, diz Zwinglio, a palavra de Deus pode ser entendida por um homem sem nenhum guia humano. E é por isso que em 1º de janeiro de 1519, Zwinglio pregou e celebrou a missa na Catedral de Zurique, expondo as Escrituras. Zwinglio rejeitou o calendário eclesiástico, iniciou uma série de exposições em Mateus, depois em quase todos os livros do Novo Testamento. Ele deu um nome para esse método de instrução bíblica, aquilo que hoje nós chamamos e conhecemos como pregação expositiva. Para Zwinglio, a pregação era central e a autoridade máxima era a Bíblia. Daí ele vai dizer: toda a vida pessoal e comunitária deve ser normatizada pela Bíblia como palavra de Deus. Esse novo conceito da Reforma é declarado na primeira confissão geral da Reforma, a confissão belga, que diz: cremos que esta Sagrada Escritura contém perfeitamente a vontade de Deus e suficiente para tudo o que o homem deve crer e ser para ser salvo em Cristo Jesus.
Então muda-se aqui o conceito da autoridade das Escrituras e a Escritura passa a ser a regra de fé única e suficiente para a vida da igreja e para a vida do cristão. Ainda sobre a autoridade e a suficiência das Escrituras, um outro texto que eu considero importante são as 10 conclusões de Berna, que foi escrita em 1528. Esse texto importante para a Reforma Protestante diz o seguinte: a Igreja de Cristo não faz leis ou mandamentos à parte da palavra de Deus. Portanto, não estamos sujeitos às tradições humanas, exceto na medida em que se fundamentam ou encontram-se prescritas na palavra de Deus. Daí, esse segundo aspecto da Reforma Protestante determina e define a Bíblia como autoridade suprema e absoluta em questão teológica e espiritual para a verdadeira e genuína Igreja do Senhor Jesus.